Atos 2, 43. Atos 2, 43. Posso ler, sim ou não? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha, o teu irmão, diga assim, foi Deus que trouxe a gente. Agora vai lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6. Isaías 6, versículo 1 em diante. À meia-noite teremos a nossa live, uma palavra para o dia, tá bom? Segunda a sexta, a nossa live, meia-noite. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, fala mais uma vez nessa casa, trabalha na nossa mente, no nosso coração, mexe com a nossa estrutura. Pode sacudir, Senhor. A tua palavra é viva, é tremenda, é eficaz, é poderosa, não volta vazia, penetra, produz a causa para a qual é enviada. E nós que aqui estamos, Senhor, só estamos porque sabemos que o Senhor é o dono da casa, é o Senhor quem cura, quem liberta, que renova, que restaura. É o Senhor que faz as coisas acontecerem aqui e na vida destes que aqui estão. Céus abertos sobre nós, Senhor, assim como o Senhor abriu os céus para receber a nossa adoração, mantenha aberto para que possamos receber a porção da revelação da tua palavra. Nós amamos ao Senhor, amamos a verdade do Senhor. Então fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer uma associação com Isaías 6. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. Se a gente analisar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente pode chamar os 4 evangelhos de Atos de Jesus, não é? Porque tudo aquilo que aconteceu, só aconteceu porque foi Jesus quem fez. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus tirou pessoas da beira do caminho,
Jesus transformou vidas, Jesus trouxe esperança a quem havia perdido, Jesus fez paralítico andar, fez cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, Jesus ressuscitou até mortos, Jesus tocou em pessoas que a religião desprezava, Jesus perdoou pessoas que a religião condenava. Então Jesus fez, e fez muito nos 4 evangelhos, e não só aquilo fez. A Bíblia vai dizer que se fosse ser narrados todos os feitos de Jesus, todos os livros da terra caberiam tudo aquilo que foi feito através dele. Aí termina os 4 evangelhos, a gente entra aqui no nosso canão sagrado, no livro de Atos dos Apóstolos. Mas Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos de Deus. Por quê? Porque era Deus que estava no controle de tudo, sempre esteve, inclusive no controle da sua vida. As coisas só acontecem porque Deus faz, ou porque Deus permite que aconteça. Então em tudo, quem tem o controle é o livro de Atos de Deus. Eu também poderia chamar o livro de Atos de Jesus através da igreja, porque os 4 evangelhos são os atos de Jesus através do seu corpo carnal, não foi isso? De acordo com o texto, Jesus nasceu, olha, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então os 4 evangelhos são atos de Jesus em sua forma carnal. Ele veio como carne, se entregou em uma cruz, morreu e ao 3º dia ressuscitou. Só que o livro de Atos são os atos de Jesus através do seu corpo ministerial, através da igreja. Há uma falsa fala, alguém diz assim, isso aqui não é igreja, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você, nunca foi e nunca será. E se você aprendeu assim, alguém te ensinou errado, e não fui eu. Você não é a igreja. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que você é a igreja. O que está escrito é que nós somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou igreja. Não, só existe essa fala se na palavra estiver a palavra nós e não eu. Não sou eu que sou igreja. Agora, nós reunidos somos a igreja. De fato, a igreja não são as paredes, mas nós reunidos somos a igreja. Então, se tem alguém que está em casa e que diz, eu não boto meus pés dentro de uma igreja, porque a igreja sou eu, desculpa te frustrar, mas a igreja não é você. A igreja é o encontro, a igreja somos nós, a igreja é um corpo. Então Atos também pode ser chamado de atos de Jesus através do seu corpo, que é a igreja, o seu corpo ministerial, o seu corpo espiritual, a igreja. Mas eu também posso chamar o livro de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque logo em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, unidos em oração. E na união deles em oração, uma promessa se cumpriu. Jesus disse assim, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus falou foi o seguinte, eu não vou revestir eu vou revestir vocês. Eu não vou derramar sobre exclusivamente, eu vou derramar sobre vocês. Então logo no começo, e perceba que antes da efusão do Espírito eles não fizeram nada. A única coisa que eles fizeram antes da efusão, antes do Espírito vir sobre eles, foi fechar a porta com medo de quem está e orar do lado de dentro. Agora olha que coisa, eles fecham a porta com medo de quem está do lado de fora e vão orar, e oram, e buscam, e clamam, e quem sabe até choram. E nesse momento em que eles estão orando, viu um barulho,
como de um vento veemente e impetuoso, e se viu línguas repartidas como de fogo, que desceu sobre cada um deles, e todos, não foi um, todos foram cheios do Espírito Santo, e falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, se não fosse o Espírito, nem falariam em línguas. Se não fosse o Espírito, não levantariam a cabeça. E depois que o Espírito os encheu, de acordo com o texto, eles abriram a porta, saíram, pregaram, e na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Mas tudo isso, só depois que o Espírito Santo veio. Então vamos lá, é Atos dos Apóstolos ou Atos de Deus? Atos dos Apóstolos ou Atos de Jesus? Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo? Porque eles só fizeram o que fizeram depois que o Espírito Santo encheu. Sem o Espírito Santo não pregaria. Sem o Espírito Santo não teria coragem de abrir a porta. Sem o Espírito Santo não seriam ouvidos. Sem o Espírito Santo não seriam revestidos de poder. Sem o Espírito Santo não teriam autoridade. Sem o Espírito Santo não teriam sabedoria. Sem o Espírito Santo não teriam a vitória. Se eu fosse você, já entenderia que não basta o seu rostinho bonito, o seu cabelo escovado, a sua roupa da moda. Se não for o Espírito Santo, você vai viver só uma vidinha normal. Mas se o Espírito Santo te encher, você vai viver o sobrenatural. Olha o que o texto vai dizer em Atos: e muitas maravilhas se faziam através dos apóstolos. Que apóstolos? Os que foram cheios do Espírito Santo. Eu tenho uma boa notícia: a fonte não cessou. Eu tenho uma notícia boa para você: a fonte não esgotou, a porta não se fechou. Se você pedir, Ele derrama. Se você buscar, Ele te enche. Se você quiser, só quem quer, cadê? Só quem quer, cadê? Porque eles não ficaram de boca fechada, precisou clamar para receber. Não ficaram zangadinhos com o outro, precisaram estar unidos para receber. O que é isso? Onde tem união, tem o derramamento do Espírito. Onde tem união, tem a força que o Espírito tem a coragem que o Espírito traz. Onde tem união, tem milagre, tem cura, tem libertação. Por quê? Porque onde tem união, o Espírito é derramado. O livro de Atos vai mostrar como eles começam essa caminhada, como eles vão viver a partir de então. E a efusão do Espírito foi em Atos 2. E o texto que lemos também. E é interessante que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles conseguiram fazer um negócio que não era normal. Pergunta para mim o que? Andar junto. Como assim? É só você ler a Bíblia direito. Se você for ler João 21, você vai ver que havia um certo atrito entre os discípulos, entre João e Pedro. Entre João e Pedro haviam milindres. Por quê? Porque eram duas pessoas diferentes. Pedro mais tranquilão, João mais tranquilão, Pedro mais agitado. E é impressionante como o ser humano só respeita o outro se o outro for igual a ele. Se for diferente, já começa a olhar atravessado, já começa a ver problema no outro. Então em João 21, os discípulos ainda têm uns milindres entre eles. Só que em Atos 2 foram cheios do Espírito Santo. Aí no mesmo livro, no mesmo capítulo, Atos 2, já mostra que eles estão andando juntos. Como assim? De acordo com o texto, tinha união e tinha comunhão. Que isso? É porque onde tem união, tem comunhão. E você sabe que ter comunhão é muito mais do que ter união. Onde tem união, tem comunhão. E essa união, essa comunhão, só aconteceu por conta do Espírito Santo. E o Espírito Santo só os encheu
porque eles oraram juntos. Oraram? Você ora junto com a sua família? Você ora junto com a tua casa? Você ora junto com os teus amigos? Porque se não ora, pode ser até que tenha união, mas está faltando comunhão. E Deus quer levar você a outros níveis a partir dessa noite. Eu vou te mostrar algumas coisas que acontecem onde tem a verdadeira união. Porque a verdadeira união é diferente de apenas proximidade. Tem gente que só tem proximidade, mas nem todo mundo que está perto está junto. Agora, se estiver perto e estiver junto, eu vou te mostrar na Bíblia o que é que acontece. Eu vou mostrar para você hoje o que é que acontece se estiver não só perto, mas se estiver junto, se tiver de verdade a união que gera comunhão. Então, logo em Atos 2, fica muito claro que onde tem união de verdade, tem comunhão. Repita comigo, comunhão. Se a gente usar como base para essa noite a palavra união, a gente vai começar a lembrar de alguns textos. Dentre eles, um dos mais conhecidos, Salmo 133. Porque no Salmo 133 tem algo tão lindo, tão precioso, tão declarado nas reuniões, tão mencionado nas festas. O que é? Olha o que está escrito no Salmo 133, que é considerado um dos cânticos dos degraus e é cântico de Davi. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí Davi começa a dizer, inspirado por Deus, o que que acontece no lugar que tem união. Olha o que Davi vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba. O óleo precioso que desceu sobre Arão. Repita comigo, Arão, o primeiro sumo sacerdote a ser ungido, a primeira cabeça a receber a unção, foi a cabeça de Arão. E foi uma unção tão abundante que escorreu no seu rosto, molhou a sua barba e molhou também a sua roupa. O que é isso? Davi está dizendo: onde tem união, tem unção. Por favor, desliga o telefone. Por favor, não converse com quem está do seu lado. Esqueça a sua sede para você não perder o trem que está passando, porque está passando diante de você uma oportunidade para você ser cheio nessa noite. Eu vou repetir: onde tem união, tem unção. Eu vou dizer só mais uma vez para quem está entendendo: onde tem união, tem unção. Hoje Deus vai derramar uma unção nova nesse culto. Hoje Deus vai derramar um azeite fresco sobre pessoas que aqui estão, e você vai ficar tão maravilhado com esse negócio, você vai gostar tanto disso, que você vai passar a orar dentro da tua casa também. Para quê? Para o azeite descer lá. Você vai passar a orar no seu ambiente de trabalho. Para quê? Para a unção chegar lá também. Olha aqui para mim: se tem união, tem unção. Se não tem união, pode ter palavra bonita, pode ter a melhor casa, pode ter o carro mais lindo, pode ter dinheiro na conta, mas não tem unção. Onde tem união, tem unção. Se não tem união, pode ter as paredes de mármore, pode ter altar de granito, pode ter todas as poltronas acolchoadas, pode ter porcelanato debaixo do pé, mas se não tiver união, tem casa bonita, mas não tem unção. Mas onde tem união de verdade, a unção desce, e onde a unção desce, vidas são transformadas. Onde a unção desce, o jugo é despedaçado. Como assim? A Bíblia vai dizer que o jugo será despedaçado, não por causa da boa oratória. O jugo será despedaçado não por causa do novo método de crescimento de igreja, mas o jugo só é despedaçado por causa da unção. Quem está querendo unção? Deixa eu ver quem está querendo.
Deixa eu ver quem está querendo, deixa eu ver quem está querendo. Ai meu Deus do céu, então dá uma olhadinha para a sua direita, dá uma olhadinha para a sua esquerda. Fala para pelo menos 2 pessoas aí, ó, cola comigo, para Deus derramar sobre nós. Porque se eu buscar sozinho não vou receber não. É onde tem a união, é onde tem a união. O que é isso? Casa dividida não prospera não. Você não é uma ilha, você não foi gerado para ser uma ilha. Tem que aprender a amar quem está do lado, tem que aprender a respeitar a diferença. Você gosta de uma coisa, ele gosta de outra, mas se os dois gostam de Deus, então busquem a Deus. Onde tem união, tem comunhão. Onde tem união, tem unção. Olha a comparação, como óleo precioso que desceu sobre Arão. Óleo puro, uma unção poderosa, que abriu um tempo de quê? De sacerdócio sobre o povo de Deus. Inaugurou uma nova história, inaugurou uma nova fase, e confirmou uma escolha de porquê? Que as pessoas reclamar de Moisés e dizer: quem escolheu Arão foi você, porque Arão é seu irmão. Isso é panela, isso está errado, isso é panela. Aí Deus disse assim: Moisés, fica tranquilo, eu vou mostrar para todo esse povo que quem escolheu Arão fui eu, quem separou Arão fui eu, quem levantou Arão fui eu, quem levantou, ungiu e derramou fui eu. E Deus confirmou a unção de Arão. Por quê? Porque onde tem união, Deus confirma a unção. Eu vou continuar ainda no Salmo 133, porque Davi vai dizer assim, ó: é como o orvalho que desce sobre os montes. Uau! É como o orvalho que desce. Aí aqui para nós parece ser uma palavra tão bonitinha, tão simples, o orvalho no alto do monte, aquela imagem bonita, mas lá naquela região o conceito era outro. Por quê? Que todo orvalho que descia em cima do pico dos montes naquela região virava uma fonte. Como assim? Virava nascente, porque Deus mandava o orvalho na noite, na madrugada o frio no alto fazia aquele orvalho ficar congelado, e pela manhã quando o sol nascia derretia aquele orvalho congelado, e aquela água vinha correndo de uma parte do monte, de outra parte do monte, de outra parte, chegava lá embaixo, tudo se juntava, e quando se juntava começava a correr na mesma direção, e quando começava a correr na mesma direção, formava um negócio que você já ouviu falar, o que? Rio. Que isso, apóstolo? Eu pensava que todo rio nascia de baixo. Não, tem rio que nasce de cima, e quando nasce de cima, desce numa pressão tão grande. Quando nasce de cima, desce numa pressão tão grande, tão grande, tão grande, que não adianta fazer barragem, não adianta tentar impedir. Água que vem de cima, desce com tanta força, que quando se une embaixo, ninguém consegue deter. Apóstolo, eu não estou entendendo. É que onde tem união, ninguém consegue parar. Onde tem união, ninguém consegue deter. Vou liberar uma palavra. Ninguém vai parar a tua casa, ninguém vai parar a tua família. Como assim? Assim como ninguém para essa igreja, ninguém para essa igreja, ninguém para a tua casa, ninguém para a tua família. Por quê? Porque onde tem a união, é como orvalho que desce sobre os montes de Sião. Oh meu Deus, tem água descendo, tem nascente poderosa, e ninguém consegue impedir. Ninguém vai parar teu crescimento, ninguém vai parar o teu fluir. E vou dizer uma coisa: rio não corre para trás, rio só anda para frente. Rio só anda para frente. A sua família não vai retroceder, a sua família vai avançar. Você vai seguir para frente, nada vai parar você.
Onde tem união, tem comunhão. Onde tem união, tem unção. Onde tem união, tem o fluir para frente. Onde tem união, tem a bênção. Como assim? Davi falou no Salmo 133, o quê? Que onde existe a união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vai ter gente sendo abençoada de novo aqui. Eu preciso parar para você buscar unção. Vai ter gente sendo abençoada de novo aqui, porque onde tem união, ali o Senhor ordena a bênção. Só que tem o seguinte, irmão, olha o que o texto vai dizer: ali parece que é muito perto, mas a realidade de muitos é muito longe. Por quê? Porque não consegue estar unido. É um brigueiro doido dentro de casa, um quer uma coisa, outro quer outra. Ninguém abaixa a guarda, ninguém renuncia a nada. Fica uma guerra de foice, como a gente diz na roça. Ninguém abaixa a orelha, ninguém diz: olha, realmente você está certo. Não, fica um apontando o dedo para o outro. É por isso que para alguns é ali. Por quê? Porque logo se une, dá as mãos, vai orar junto. Para outros não é ali, para outros é lá. Por quê? Porque andar em união parece algo tão distante. Andar em união, para quem tem humildade, é ali. Andar em união, para quem é soberbo, é lá. Andar em união, para quem conhece as suas falhas, é ali. Andar em união, para quem só enxerga o erro do outro, é lá. Andar em união, para quem para ouvir, é ali. Andar em união, para quem só gosta de falar, é lá. Tantos lares divididos, tantos casais que não conseguem se entender e não conseguem agora nem mais conversar, nem conversam mais. Pais que não conversam com os filhos, e quando abre a boca é só acusação, é só palavra contrária, é só pancada, é só ofensa. Aí vem para o culto, levanta a mão, dá glória a Deus e diz: por que Deus não está me abençoando? Porque não está tendo a união. Porque onde existe a união, ali o Senhor ordena a bênção. E onde não existe, quem faz a festa é o diabo. Onde não existe a união, existe um espaço entre o casal, entre os pais e filhos. E é nesse espaço que Satanás se coloca. Onde existe união entre amigos, Deus abençoa os amigos. Onde existe competição, não tem a bênção. União é uma coisa, gente, competição é outra. Onde existe a união, um amigo admira o outro. Onde não existe união, um amigo vive competindo com o outro. Mas por que Deus não abençoa? Porque não tem a união. Onde existe a união, um amigo protege o outro. Onde não existe a união, um amigo fala mal do outro. Aí por que essa pessoa não é abençoada? Porque está quebrando o princípio da união. E todo aquele que quebra o princípio será quebrado pelo princípio que quebrou. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Mas por que Deus está fazendo aquilo ali com aquela vida? Por quê? É porque Deus ouviu o que você não ouviu. Deus viu o que você não viu. Onde existe a união, ali Deus ordena a bênção. Onde existe a união tem comunhão. Onde existe a união tem a bênção. Onde existe a união tem a unção. E eu caminho para o final dizendo uma coisa: onde existe a união, tem adoração. Onde existe a união, tem adoração.
São. E aí a gente chega em Isaías 6. Por quê? Porque no ano em que morreu o rei Uzias, Deus decidiu dar uma lição para Isaías. Como assim? Você não vê Isaías unido a ninguém até o capítulo 6. Até o capítulo 6, Isaías é uma metralhadora desenfreada, que apontava o dedo para todo mundo, que julgava todo mundo, que falava mal de todo mundo, que acusava todo mundo. Até o capítulo 5, Isaías é alguém que não aperta a mão de ninguém, que não abraça ninguém, que não ora, não traz para junto, mas é alguém que só critica, é alguém que só aponta o dedo. Aí o que Deus fez? Deus arranca Uzias da terra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aí Deus começa a permitir que Isaías enxergue algumas coisas, para ele entender alguns princípios. E qual é o princípio que Deus vai mostrar para Isaías dentro desse tempo? O princípio da união. Porque enquanto Isaías vivia apontando o dedo para todo mundo, quando ele chega no templo, que levanta a cabeça, ele vê Deus no trono, e ele vê os serafins. Ele vê o quê? Só que os serafins não adoravam sozinhos. Ele não viu um serafim, ele viu os serafins. E quando ele viu os serafins, ele ouviu o barulho que os serafins estavam fazendo. E de acordo com o texto, os serafins estavam dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Apóstolo, e por que eles estavam adorando? É porque quem está unido adora junto, e quem adora junto vê Deus derramar glória. Eles não adoravam sozinhos. De acordo com o texto, minha irmã Bruna, os serafins clamavam uns aos outros. Era um olhando para o outro e dizendo, um olhando para o outro e dizendo, um olhando para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Um olhando para o outro. Repita comigo: olhando para o outro. O serafim estava entendendo uma coisa: Deus também usa o outro. Deus também aceita a adoração do outro. A adoração do outro também é importante. Deus também levantou aquele serafim ali. Deus também usa aquele serafim lá. Deus também gosta de ouvir a adoração daquele serafim ali. Os serafins clamavam uns aos outros. O que é isso? Onde tem a união, eu sei que Deus usa também o outro. Onde tem a união, eu também sei que Deus abençoa o outro. Deus faz na vida do outro. Deus levanta o outro. Deus socorre o outro. Deus cura o outro. Deus derrama sobre o outro. Deus abençoa o casamento do outro. Deus abençoa a finança do outro. Deus abençoa os filhos do outro. Oh, meu Deus do céu, levanta a sua mão assim, ó. Pega essa mão direita, levanta. Agora bota essa mão na direção de alguém e diga assim, ó: Deus vai te abençoar. Não, fala para ele com o pulmão: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Onde existe a união, eu sei que Deus derrama sobre o outro, eu sei que Deus faz na vida do outro. Ei, se Deus está curando alguém perto de você, não fica com inveja não. Se Deus está abençoando financeiramente alguém perto de você, não fica com inveja não. Se Deus está levantando alguém perto de você, não fica com inveja não. Onde existe a união, tem a percepção de que Deus abençoa o outro. Como assim, apóstolo? É que tem dia que vai ser você, mas tem dia que vai ser o outro.
Não fica triste quando for o outro. Vai ter dia que vai ser você. Não se afasta do outro porque Deus está abençoando o outro. Que é uma falsa ideia que as pessoas só conseguem ficar juntas quando está tudo bem. E se eu te disser que tem gente que não consegue ficar junto quando está tudo bem? Tem gente que só consegue ficar perto quando o outro está mal. É só o outro começar a vencer que ele não aguenta assistir a vitória do outro e sai de perto. Ele não aceita, ele não suporta ver a prosperidade do outro, não suporta ver a bênção de Deus no casamento do outro, não suporta ver a bênção de Deus nos filhos do outro e não aguenta sair de perto. Tem dia que é você, só que tem dia que é o outro. Tem dia que é quem está lá na porta, tem dia que é quem senta aqui na frente, mas tem dia que é quem senta ali perto da mesa de som. Tem dia que é quem está em pé ali como obreiro, mas tem dia que vocês só vão servir e Deus vai abençoar quem está sentado. Só que é o seguinte, quando eu entendo a importância da união, a bênção do outro passa a ser a minha também, a vitória do outro passa a ser a minha também. Eu estou pregando para uma igreja que vai comemorar, eu estou pregando para uma igreja que vai festejar, que vai celebrar. Oh meu Deus, dá uma olhada para essa coisa fofa de novo e diz assim, ó, me convida para o teu culto. Pergunta para ele, que culto? O culto da tua vitória, o culto da ação de graças pela tua casa, o culto de comemoração pela tua família. Vai ter culto na tua casa, vai ter culto no teu local de trabalho, vai ter culto na tua empresa. Me convida para o teu culto. Eu posso continuar assim ou não? Que quem não gosta de união já deve estar querendo que eu pare. Quem não gosta de ver Deus abençoando o outro já deve estar torcendo para o culto acabar logo. E deve estar se perguntando, não sei por que eu vim hoje. Veio para aguentar a pressão. Clamaram uns aos outros dizendo, santo, 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 santo. E eu vou ler o que está escrito, eu vou ler o que está escrito para você não achar que eu estou doido. Olha o que diz o versículo 4, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Quem lê isso aqui rápido pensa assim, aí Deus falou e os umbrais tremeram. Não está escrito isso aqui não. Não é isso que está escrito aqui não, você leu rápido, você entendeu errado. Eu vou ler, ó. Versículo 3, e clamavam, quem clamavam? Os serafins. Repita comigo, clamavam. Então tem mais de um, né? Clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua, onde tem a união, tem um derramar da glória. Onde tem a união, Deus derrama a glória dele. Eu preciso terminar, mas olha o que diz o 4. No versículo 3 está dizendo, clamavam uns aos outros. Aí no versículo 4 está dizendo, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Mas peraí, no versículo 3 não está dizendo que clamavam? Clamavam, é mais de uma voz. Aí no versículo 4 está dizendo, a voz do que clamava. No versículo 3 está dizendo, clamavam uns aos outros. No versículo 4 está dizendo, por causa da voz do que clamava, os umbrais se moveram. E quem é que estava clamando? Os serafins. Só que entenda uma coisa, quando eles estão olhando uns para os outros e clamando, são várias vozes. Mas quando essa adoração chegou para Deus, chegou uma voz só. Apóstolo, eu não estou entendendo. Que as nossas vozes estejam tão unidas nessa noite, a ponto de Deus receber a nossa adoração, como se fosse uma voz só. Como assim? Ai meu Deus do céu, eu vou repetir isso aqui. Que as nossas vozes hoje estejam tão unidas, a ponto de, quando Deus receber, receba como uma voz só. E sabe o que é bonito disso? Porque nem todo mundo está forte para clamar. Mas se você clamar comigo, a minha voz junto com a sua vai chegar para ele como se fosse uma voz só.
Está fraco, cola com a gente. Está cansado, cola com a gente. Não consegue nem mais clamar, cola com a gente. Se você tiver humildade de se juntar com quem está adorando, mesmo você fraco, a sua voz será ouvida. Isso é o bonito da unidade. Porque na unidade não precisa estar todo mundo forte, só precisa estar todo mundo junto. Porque a força que um tem supra que o outro não está tendo hoje. Porque de repente amanhã quem vai estar fraco é você, e o outro aqui vai estar forte. Isso é a importância da unidade. Ainda bem que eu estou na casa certa. Ainda bem que eu estou no lugar certo. Por quê? Porque hoje aqui chegaram pessoas renovadas que já estão adorando desde o começo. Mas hoje aqui também chegaram pessoas cansadas que estão dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais. Mas as nossas vozes vão se unir. Deus vai receber como uma única voz e vai derramar da glória dele sobre nós. Culto que tem união, Deus manda a sua glória. Eu vou repetir: culto que tem união, Deus manda a sua glória. E olha o que aconteceu aqui. Os umbrais se moveram. Os umbrais estavam em cima, ou os umbrais estavam embaixo? Estavam embaixo. Então vamos lá. Quando eles adoraram juntos, o que estava parado ganhou movimento. Se você não entendeu, é porque você esqueceu de ler a Bíblia. Quando eles adoraram juntos, o que estava parado entrou em movimento. Essa sua área que está parada vai ganhar movimento hoje. Está com a vida financeira parada, vai movimentar hoje. Está com a saúde parada, vai movimentar hoje. Está com o emocional parado, vai movimentar hoje. Está com o espiritual parado, vai movimentar hoje. Que quando a gente se une para adorar, o que está parado entra em movimento. Olha Deus movendo aí. Olha Deus movendo. Já tinha gente que não conseguia adorar, já está adorando. Tinha gente que veio cansado, já está sendo renovado. Tinha gente pensando em desistir, mas já começou a chama a arder. Você não vai parar. Você não vai parar. Olha para alguém e diga: se depender de mim, você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai recuar. Quando você não tiver voz, nós usamos a minha. Quando eu não tiver, nós usamos a sua. Adore, exalte, exalte a Ele, não para não. Tem gente aqui precisando, tem gente aqui precisando, tem gente aqui cansada, tem gente aqui sobrecarregada. Pega na mão de alguém, pelo amor de Deus. Pega na mão de alguém, dá uma sacudida e diga: nós vamos juntos, nós vamos romper juntos. Onde tem união tem comunhão. Onde tem união tem unção. Onde tem união tem a bênção. Onde tem união tem a glória. Onde tem união tem a adoração. Fica de pé, vamos adorar a Ele. Vamos adorar a Ele, vamos exaltar a Ele. Aleluia.